Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Psicologia Descomplicada. Aqui compartilhamos informações sobre a ciência do comportamento, sobre a psicologia do dia a dia, de uma forma leve e acessível, para que você amplie a sua consciência sobre si com ciência e tenha aí a famosa vida que vale a pena ser vivida. E hoje nós vamos falar nesse episódio sobre um tema muito importante para as famílias, que é como que se desenvolve a personalidade de uma pessoa e como que se dá as interações familiares referente a essa personalidade. E para conversar com a gente sobre esse tema super importante, temos aqui algumas convidadas super especiais, Grupo Nexo, né? Olha que lindas aqui. Nós temos aqui a Claudinha, que é neuropsicóloga, trabalha aí muito com a infância e adolescência também. Temos aqui a Renata Viana, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em terapia dos esquemas, tem uma atuação aí super importante com as famílias. E a psiquiatra Ana Paula Martins, ela é psiquiatra especialista aí, né, em infância e adolescência, também aí domina esse assunto como ninguém. Oxe! Esse assunto, né, pra gente falar um pouquinho de temperamento, personalidade, é um assunto um tanto polêmico, né, que nós vamos trazer aqui. Então, para dar uma esquentadinha, eu vou trazer um caso, até pra gente poder começar conversando um pouco sobre o que seria esse temperamento, essa personalidade, tá? Então, imagine só que nós temos aqui duas crianças e temos um cachorro que aparece do nada, né? Uma dessas crianças vai lá, brinca com o cachorro, faz um carinho, e a outra criança olha assustada para esse cachorro e corre para os braços dos pais. A situação é a mesma, o estímulo é o mesmo, mas essas crianças reagem de forma diferente. O que é que isso acontece? Né? A gente sabe que tem uma diferença aí. Será que tem a ver com, nasceu assim, não nasceu, né? O que tem aí de envolvido nessas questões de personalidade e temperamento? Então, para a gente dar uma esquentada, Claudinha, queria que você começasse explicando pra gente assim por que acontece isso, né? E trazer um pouquinho esse conceito de temperamento, porque a gente escuta muito falar, né, dos traços de temperamento, os 4 temperamentos, né? Colérico, fleumático. E aí, o que a ciência fala pra gente a respeito disso? E ela fala, vamos esquentar o tema, né? Com fogo. Bom, então eu defino por alguns pontos principais e as meninas, se elas quiserem contribuir, né, podem contribuir. Mas eu acredito que o temperamento ele é considerado sobre 4 perspectivas, vamos assim pensar. Então, do primeiro ponto de vista, a ciência ela vem avançando. Então, o primeiro a falar sobre temperamento foi Hipócrates, há 470 a.C., onde a forma como ele olhava era só observando essas características, né? E então é uma teoria, esses 4 temperamentos, que ela não tem uma ancoragem na ciência, então não tem uma evidência que sustente essa teoria. E aí o outro ponto é que de lá para cá, então de 470 a.C. até 2025, então muita coisa já aconteceu. Então a ciência avançou muito, então a gente tem muitas teorias aí, muitas pesquisas mostrando como que o temperamento ele não é considerado como 4 categorias fixas, né? E uma outra ideia é que de fato, você ter essas variações comportamentais, elas fazem parte do desenvolvimento, fazem parte do comportamento. Então, o primeiro ponto, né, foi essa ideia de que, pela história, o temperamento ele mudou muito, a forma como você define. No século XX, a gente teve outros pesquisadores, então, que trouxeram outras características para descrever o comportamento humano já com base em dados mais quantitativos, então em bases sólidas, né? Então é o que a gente se agarra hoje para a gente poder entender o comportamento humano. E ele é considerado um contínuo, porque não é uma categoria fixa, então o indivíduo ele não tem um temperamento, então ele não é colérico e pronto, né? Então, é como se você pensasse, ele é de virgem ou ele é de touro, né? Então, não é essa a forma como você vai fazer a comparação. Então, o temperamento, ele é
ele vai tendo mudanças, né, um espectro gradativo, então, de características desde da menor expressão até a maior expressão dessa característica, e também que o indivíduo não vai ter uma única característica, ele pode variar entre outro temperamento, né? Um temperamento pronto, então ele pode ter mais de um e vai ter essas variações. Então, por isso que ele é considerado um espectro, né? Então, você imagina de 1 até 100, então você vai ter essas variações e ela vai sendo moldada com o tempo. Então, a ciência, ela mostra pra gente que não é só uma definição, mas ela tem influências genéticas, ela tem influências neuroquímicas, ela tem influências biológicas e contextuais. Uhum. Eu gosto muito de comparar assim como se fosse um caldeirão, né, no componente aí dessa personalidade. A gente pega como se fosse um pouco de tempero de cada, né? Um pouco de extroversão, um pouco de amabilidade, aí a gente tem um ambiente que vai entrar nisso tudo aqui, então não é uma coisa única, né? Pra gente classificar aí também. É uma coisa importante, né? Acho que para o público que a gente está explicando aqui dentro de bases científicas, é uma base que no senso comum todo mundo tem essa informação. Patologias como o câncer, a gente já sabe que não é só genético, tem uma relação de interferência do ambiente que esse indivíduo vai viver, como ele vai viver. E assim, também, como dentro de alguns aspectos de doença, a gente também precisa pensar na construção da personalidade. Então, a gente tem uma relação de herdabilidade, mas a gente tem uma relação de interferência. Então, isso que a Claudinha falou sobre de 0 a 100, isso também tem variações. Então, é um pouco até ingênuo a gente pensar com tudo que a gente tem hoje, pensar que a gente vai nascer de um colérico com aquelas características e vai morrer, né? Porque é como a gente acreditar que 100 anos atrás, se a minha mãe nascesse com câncer, eu também ia morrer com câncer. Então, a ciência vem evoluindo, assim como a ciência do comportamento, e isso, cada vez mais, a relação de como nós nascemos e a interferência do meio dentro disso. Eu acho que uma coisa importante para pensar quando a gente vai falar de comportamento humano é porque eu acho que as coisas mais complexas que existem no universo são os universos, tanto o universo para fora da gente e o universo para dentro da gente. Só que o ser humano ele tem uma necessidade de tentar entender, de ter uma certa... de ser palpável as informações. Então, quanto mais simples, a gente acha que dá conta de entender. E quando a gente vai estudar comportamento humano, a gente vai lidar com muitas variáveis, inclusive a gente que está aqui hoje tem uma capacidade, tem que desenvolver uma capacidade de tolerar a transitoriedade dos dados da ciência. Então, por exemplo, hoje, um modelo teórico que ele é mais... tem uma robustez maior, né, assim, pela literatura de evidência científica, que foi respaldado em estudos em diversas culturas, em diversas faixas etárias, em sexo, com linguagem diferente, é um modelo que a gente chama de Big Five, que é o modelo dos 5 fatores. E a gente tem outros modelos também muito interessantes. A gente tem, por exemplo, um pesquisador chamado Cloninger, que ele estuda a genética do comportamento, também um viés muito interessante, mas a gente vai se atentar aqui hoje a falar mais sobre esse modelo que está mais respaldado na literatura. E quando a gente vai falar sobre esses 5 fatores, que é a base biológica, quando a gente vai estudar a fundo o modelo, ele é muito mais complexo, ele não é reducionista a ponto só de falar dessas 5 bases. A gente vai falar o tempo inteiro da interface de modelos que são do ambiente, como é que vai estar refletindo nisso, mas é importante pensar assim até como é que o escopo da ciência produz hoje a informação. Então, quando a gente começa a pensar que esse modelo dos 5 fatores, ele começa há 90 anos atrás, com primeiros autores se debruçando e fazendo um modelo muito mais taxonômico, de descrição do que foi visto de característica, de traços que aconteciam com os seres humanos em uma das mais diferentes culturas e épocas, para tentar padronizar, para a gente conseguir entender, mas que de lá para cá vieram diversos estudos, diversos pesquisadores, isso vai se desdobrando, e que, por exemplo, o modelo hoje que, né, dos 4 temperamentos, que ele é muito difundido, ele tem uma certa plausibilidade, porque basicamente ele se baseia em 2 traços, né, que são o traço do neuroticismo e da extroversão, que a gente vai falar depois, só que ele trabalha de uma via categorial, e é muito, como as meninas falaram, muito ingênuo a gente imaginar que a complexidade da base biológica, a gente está falando de categoria, a gente não está falando de sim ou de não, a gente está falando de dimensão. E o diferencial no modelo dos 5 fatores é que a gente fala que existem 5 traços que eles vão estar presentes em todas as pessoas e que seria um modelo mais parecido com um sino, onde a gente vai ter
na base, ali nos extremos, uma menor porcentagem de pessoas, e a maioria vai estar na média desses traços, né? E que a diferença nesse traço e nessa composição, na valência para cada um, somado às experiências que as pessoas vão vivendo e vai modelando tudo isso, vai fazer com que cada indivíduo seja singular. Então, por mais que a gente tente encontrar padrões, e eles existem, eles nos ajudam, né? Porque a coisa também não está tão perdida, mas sempre o ser humano ele vai ser único, ele vai ser particular, porque esses traços eles vão ser em níveis diferenciados em cada um de nós, e as experiências que cada um vai estar passando, né, o tempo inteiro que o ambiente vai estar modelando isso, também é muito particular, é muito idiosincrático, e é por isso que a gente fica aqui curiosa, a gente é apaixonado nisso, porque todo dia é uma surpresa, né? Quando a gente vai atender uma família, um paciente, porque sempre tem uma história que pode ter uma conexão, mas sempre tem alguma coisa para nos surpreender. Isso tem a ver também com o nosso traço de personalidade aqui, né? São as infinitas variações que existem aí, né? Se a gente pegar dos 5 traços, né? Comparando aí como se fosse uma régua, né? O 0 e o 100 aqui, né? Olha só o tanto que dá para ser de cada um dos traços, misturado com os outros traços, as infinitas variações. Então não tem como a gente categorizar de fato e dizer assim, não, esse aqui é 20 com 20 com 20, né? Não, é louco até a coisa, assim, né? Como ele vai sofrendo variações Sim. até com as nossas vivências, como a gente vai se regulando de acordo com as vivências que a gente vai tendo, porque a nossa vida vai mudar, muita coisa vai acontecer. E o nosso comportamento vai sendo moldado de acordo com essas mudanças, né? E quando a gente vai falar dos traços também de temperamento, vale a pena pensar que esses traços eles estão inseridos num cérebro, num organismo que vai ter influências hormonais, da estrutura cerebral. Então tem algumas coisas que ainda além desses traços vão influenciar. Por exemplo, o coeficiente intelectual, a capacidade de abstração do indivíduo, como é que ele, né, faz o uso do vocabulário, da leitura verbal, dos talentos, né, que individualmente, a forma de cada um pensar. Isso pensando só na forma do hardware, da estrutura cerebral. Quando a gente vai pegar, então, aonde este hardware está inserido, que é no contexto ambiental, e a questão dos reforços, da cultura, como é que cada momento isso vai sendo modelado. Como isso vai ser estimulado também, né? Que a gente vai discutir algumas coisas, né? Mas se ele tem uma certa característica, ele é colocado dentro de um componente que ele é mais estimulado, isso aí já vai ter uma interferência, né? E aí tá, eu acho que é importante a gente discutir isso, como os pais, as famílias podem entender para não cair nessa questão da taxação, porque isso restringe, a gente fica tentando buscar soluções e que às vezes precisa de uma observação um pouco mais cuidadosa para realmente atender a necessidade dos filhos dentro desse desenvolvimento. Sim, até porque a gente está falando aqui, né, de um indivíduo, como que se desenvolve aí a personalidade dele. Só que a gente não pode esquecer que esse ambiente que está aí com esse indivíduo também é formado por outras personalidades, né? Então aí a gente está falando de pais que são diferentes também, e como que se dá essa interação aí no dia a dia que pode potencializar, ou até mesmo, se a gente for parar para pensar, que em alguns momentos também diminuir aquilo que ele tem como uma característica que se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, é importante para a sobrevivência. Perfeito, perfeito. Acho que tem um dado assim nessa introdução que é muito importante ficar para as famílias, é que quando a gente vai falar de traços biológicos, a gente não está falando aqui em nenhum momento de ser certo ou errado funcionar assim, porque as coisas simplesmente são, assim como na natureza. Quando a gente sempre falo esse exemplo mais palpável, por exemplo, das plantas, porque, por exemplo, existem plantas que são mais adaptáveis, tem plantas que são muito lindas, mas são mais desafiadoras para os cuidadores e não tem nada de certo ou de errado da planta ser assim, ela simplesmente é. Então, por exemplo, um cacto, ele tem uma estrutura diferente, né? Ele pode ter necessidades, às vezes, em doses diferentes de água, de luz, de suporte, de uma orquídea, de uma vitória régia, e não está errado ser assim. Vai depender um pouco do contexto. Então, por exemplo, um cacto no deserto, ele vai muito bem. Na minha casa, provavelmente vai se prejudicar, porque eu vou molhar ele bastante, né? Assim como, por exemplo, uma orquídea em determinados contextos, ela é mais desafiadora, mas quando você cuida bem dela, ela floresce, é uma planta que, inclusive, a gente usa para agradar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os traços de personalidade, eles não são certo ou errado. Quando a gente tem extremos, a gente vulnerabiliza, sim, a algumas disfunções.
Mas isso vai depender muito do meio da adaptação, de como é que isso está acontecendo. Então depende muito do contexto. Em uma cultura, aquilo pode ser muito regulado. Por exemplo, você ter um traço onde você tem uma introversão, por exemplo, numa cultura aqui brasileira, isso pode gerar sofrimento. Mas, por exemplo, numa cultura oriental, isso pode ser muito adequado. Então isso também precisa ser contextualizado. Tá? Além da característica biológica, onde ela está sendo expressa, em que contexto, em que momento histórico ela está sendo expressa. Isso também tem uma importância de que não tem nada de errado de ter aquele traço. A gente vai precisar entender se o comportamento que aquele traço gera é adaptado ou desadaptado. E aí as nossas intervenções, elas não vão buscar mudar o traço, elas vão buscar a pessoa ter uma melhor autoconsciência e entender onde é que ela precisa chegar, onde é valioso para a vida dela, e ela poder regular as emoções e os comportamentos. Para diminuir a relação de sofrimento ou de impacto isso na vida dela. Por isso, Rei, que eu acho tão importante esse episódio, porque se a gente buscar, né, nas plataformas pesquisas, né, temperamentos, vai sempre aparecer pra gente os dados históricos e não aquilo que a ciência traz, então, né? eu sou às vezes a tradutora, então os 4 temperamentos não existem dentro do contexto da ciência, né? Sim. Então a gente pensar que quando a gente vai fazer essa pesquisa, às vezes mesmo a gente tentando ter uma informação para ajudar, isso vai atrapalhar, porque a gente vai enjaular ali, tentar encaixar, colocar categorias que, como a gente está falando, isso não é uma definição. Nasci assim, morri assim. E tem uma relação de intensidade, isso tem uma relação de possibilidade de melhora ou de adaptação sempre, né? Sim. Isso vai depender da observação. E se a gente pensar assim, né? Por que isso é importante para as famílias, né? Saber que existe essa diferença e até mesmo nesse processo de identificação. Vocês acham que isso é válido, né, para as famílias entenderem isso? Sim, eu vou colocar um exemplo dentro da minha casa, né? Hoje eu falei para uma paciente. Então, uma é extremamente extrovertida, tem extremamente flexível, aberta à novidade, ela está sempre lá na frente. Então, e a outra não. O entendimento do desenvolvimento de cada uma, então uma teve uma prova, então ela está ali buscando se adaptar ao ambiente da prova nova, que são todas as matérias. Então isso vai causar um desgaste muito maior para ela. E ela, né, um dia antes da prova, pediu para faltar uma atividade à tarde. Mãe, eu preciso me organizar, eu estou estressada, ela tem um desgaste. E aí, entendendo essa necessidade dela, ok, você vai faltar hoje, se organize e tal. E a outra, a forma como eu iria cobrar, provavelmente seria diferente. Por quê? Porque a flexibilidade, o desgaste dela é muito menor. Então, a gente está falando de 2 crianças, hoje adolescentes, que moram na mesma casa, que tiveram interferências muito parecidas, mas que têm temperamentos, traços de temperamento completamente diferentes. Então, a condução na mesma situação precisa ser diferente para ser adaptativa, não gerar sofrimento e, né, ser funcional para elas. E uma coisa importante que você trouxe aí, Rê, é a gente poder olhar também para a necessidade, né? É claro que cada traço aí vai trazer uma necessidade, um olhar diferente, e vem muito de encontro com um trabalho que você executa muito, que é a terapia do esquema também, né? De poder olhar para as necessidades ali que o indivíduo realmente precisa, até para que ele tenha funcionalidade, como você trouxe aí, Ana, na vida. Né? Não é aquela coisa de dizer isso é certo, isso é errado, mas é a funcionalidade. Isso, porque, por exemplo, uma criança mais introvertida, ela vai ter determinadas dificuldades de enfrentamento, então a necessidade de segurança, de suporte, ela é maior, que aí seria a questão da necessidade. Então, se eu entender, mas o seu irmão faz, né, que é uma fala muito comum, seu irmão já fez, por que você não faz? Então, realmente vai criar aí um buraco aí na relação da necessidade, e isso não vai contribuir também para a relação da introversão, que às vezes pode estar, sei lá, 60, 70 já está alta, então sem esse suporte, a tendência é que isso gere dano, né? Bom, como eu sou do time da metáfora, eu vou responder a tua pergunta com uma pergunta retórica, né? Sobre por que é importante os pais saberem os traços de temperamento dos filhos. Vocês acham que é importante quem está cuidando de uma orquídea saber que ela é uma orquídea? Ou quem está cuidando de um cacto vai cuidar de um cacto? Você acha que é importante aquela sementinha que está em desenvolvimento, que vai gerar uma planta, que vai depender muito de como foi conduzido, você saber qual é a necessidade de sol que você pode ofertar, a necessidade de água pode ofertar? Então, acho que
Tá respondido, né? Na natureza tá a resposta. Né? E se a gente pensar assim, né? Acho que pegando um pouco da tua metáfora, que eu acho que é fantástica, e se eu tenho uma orquídea no meio de um monte de cacto? Eu sou pai cacto, eu sou mãe cacto e eu tenho um filho orquídea. E aí? Maravilhoso, porque aí normalmente é quando quando todo mundo cacto, tá todo mundo adaptado, não vai ter sofrimento, né? Agora quando vem orquídea, muitas vezes faz com que a gente vá buscar um processo de autoconhecimento, de reflexão, né? Porque normalmente, quando eu estou dando exemplo aqui do cacto, a gente está falando de uma planta que é muito fechada, muito espinhenta, e a orquídea já é uma planta muito sensível, e a gente vai pautar que normalmente a funcionalidade tem a ver com flexibilidade, né? Que normalmente não tem a ver com extremos. Então, muitas vezes, quando a gente está numa polaridade extrema, né, de um traço de temperamento, a gente tem um filho com uma outra polaridade, eu acho que é um ponto muito importante para a gente entender assim, o que é que, inclusive, esse contexto tem para me ensinar sobre flexibilidade. Até porque se eu vou ter que ser o corregulador desse meu filho, poder ajudá-lo a ser mais funcional, muitas vezes isso vai esbarrar com estruturas minhas, né, muito rígidas, que aquele contexto está me fazendo levar à prova também. Então, bora todo mundo para terapia Bora aí, todo né? mundo para terapia. Conhecer seus filhos, né? E aí eu acho que um ponto importante, Claudinha, assim, você que trabalha bem com avaliação neuropsicológica, como é que a gente descobre isso? Como é que a gente faz para saber, né? Qual que é o traço de temperamento que tem essa criança? Qual que é o meu enquanto pai e mãe aí também para ajudar nesse desenvolvimento e até você poder trazer para a gente um pouquinho que traços são esses que a gente está falando? Tem vários autores e eles definem de maneira um pouco semelhante, mas com nomenclaturas diferentes. Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o Thomas Ilches, que ele traz 3 tipos de temperamento, inclusive ele está num livro que é bem acessível para quem é psicólogo, que é o livro do desenvolvimento humano. Então, é um livro que eu falo que é a nossa Bíblia. Então, ali, ele traz 3 traços que dá para você ver claramente quando você avalia a criança muito pequenininha, que é a criança fácil, que é uma criança que ela tá sempre de bom humor, ela sorri, ela tem um sorriso fácil, ela tem um sono tranquilo, ela aceita a introdução alimentar sem dificuldade, ela vai para a escolinha e ela não sofre com o período de adaptação além do que é o esperado para uma criança. Ela é uma criança que não demanda tanto dos pais, porque ela é uma criança mais tranquila. O outro polo, né, que é a criança mais difícil, é uma criança que ela gera muita demanda do cuidador, então ela chora muito, ela tem dificuldade no sono, ela tem dificuldade na transição da alimentação, a adaptação para um ambiente escolar ou ficar com uma outra pessoa que não a figura do cuidador é mais difícil, às vezes ela tem apego excessivo ao cuidador. E você tem um meio termo que são crianças mais hesitantes ali, ela demora um pouco, mas ela se adapta, ela tem mais dificuldade em alguns aspectos, mas ela vai, no tempinho dela, ela vai se adaptando. Então, esses traços, a gente consegue perceber ele desde que a criança ali é muito pequenininha. Mas é importante, quando a gente vai fazer uma avaliação, o quanto a criança de temperamento mais difícil, ela gera um impacto no cuidador. Então, o cuidador fica muito mais estressado. E até eu estava um tempo atrás vendo uma pesquisa que falava sobre parentalidade e os traços de temperamento, né? Então, o quanto a criança mais difícil, ela tem mais probabilidade de sofrer uma parentalidade mais punitiva, né? E a criança de temperamento mais fácil, ela tem uma probabilidade maior de ter uma parentalidade mais positiva, né? Então, a gente já, quando se avalia adolescente, é comum você voltar na história clínica e lá na história clínica você já nota, né, nas perguntas que você faz, o traço, né, de temperamento da criança. Agora, avaliando adultos, gente, fica tão, não sei se o termo é esse, mas fica tão bonito de se ver, porque você volta na história do neurodesenvolvimento. E aí, às vezes, se ele se lembra, ele conta, ele relata o quanto ele era uma criança mais difícil nas interações sociais desde muito pequeno. E quando você chama o pai, por mais idoso que seja, ele possa contribuir com a avaliação, ele também conta como era o desenvolvimento dessa criança. E você percebe que nesse percurso da vida, né, o quanto esses traços de temperamento que já eram expressos na primeira infância, na vida adulta, ele vai ter muita semelhança. Então, tem até uma outra pesquisa também que
que foi... Vocês conhecem o estudo longitudinal de Dunning? Você já viu? Você já viu, né, Ana? Uhum. Tem um que fala especificamente das crianças aos 3 anos e depois aos 26. Então, Dunning é uma plataforma de estudo longitudinal, acho que eu conheço, que tem 5 décadas, né? Então, tem crianças que eles começaram a pesquisar em 1970. Então, essa pesquisa eles pegaram ali em torno de 1972 e 73, foram esses nascidos, e 26 anos depois. E o quanto esses traços, já na primeira infância, se assemelharam aos 26 anos. Então, eles pegaram uma amostra de 1.000 pessoas, 1.000 indivíduos, né? Então, na avaliação, a gente já consegue perceber esses traços de temperamento e o quanto na vida adulta isso vai também, muitas vezes, se não bem atendido, se não dentro de um ambiente acolhedor, se não com esse cuidador entender esse temperamento, vai gerar mais dificuldades para ele lá na frente, né? E isso é muito importante, essa discriminação de que existem realmente pessoas que são mais complexo, né, exercer a parentalidade. Isso não é sobre ser certo ou errado novamente, a gente vai sempre falar isso porque não tem nada a ver com juízo de valor, até porque a pessoa que nasce com essas características, ela não é responsável por isso, mas é muito importante porque socialmente, né, existe uma visão muito estereotipada de que se tem um comportamento disfuncional da criança é responsabilidade de um pai ou de uma mãe que não conseguiu ou colocar limite ou fazer, enfim, de uma determinada maneira. E a gente sabe que existem crianças que, mesmo com treinadores, com cuidadores treinados, até com formação na área, enfim, que elas são, né, o manejo dessas crianças é mais desafiador. E que essa diferenciação, né, que a Claudinha está falando, ela nos ajuda, só que, como ela mesma descreveu ali, quando a gente pega, por exemplo, uma criança que tem um temperamento mais reativo, mais difícil, nosso trabalho aqui como profissionais é decompor cada uma dessas questões, porque o manejo entre elas também pode ser muito diferente, né, Cláudia? Muito diferente. Tá? Algumas são mais complexas porque elas são mais impulsivas, reativas, outras porque são mais rígidas cognitivamente, né? Outras porque às vezes até elas são crianças de um temperamento mais tranquilo, mas o contexto exige tanto delas, né? Enfim. E até essa teoria, né, que o Thomas ele traz pra gente, ele diz assim, criança de temperamento difícil são crianças com maior probabilidade de ter um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, não significa que ela vai ter, significa que ela tem uma maior probabilidade, né? Então, isso a gente percebe também quando a gente vai fazer uma avaliação, seja a idade que for, porque se ele é um TDAH ou um TEA, que a gente talvez, em um dado momento você vai fazer essa pergunta, mas esse traço ele pode ficar um pouco até mais intenso. Uhum. E o quão, então, dentro disso é importante a gente conhecer cada pessoa, cada indivíduo, né? E, claro, há uma angústia, a gente vai falar sobre a questão, né, dos familiares, dos cuidadores, mas o quanto também prestar atenção que dentro dessa diferença existem possibilidades. Sim, Né, sim. E às vezes essa ansiedade de rotulação, de achar uma resposta, o quanto isso realmente pode atrapalhar na intervenção. E até nessa questão de diferenças que você trouxe aí, né? Criança difícil, criança mais fácil, a gente vai ver muito isso entre irmãos. Você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, você tem 2 filhos, mas assim, você tem o Felipe, mas tem convivência com outras, teve com outras crianças aí, né? O Felipe é o extroversão aí em pessoa, né? Não sei como ele é meu filho. E assim, eu acho que um cuidado muito grande, assim, eu falo até por mim, porque eu tenho lá uma criança que é fácil e uma criança que é difícil. Eu consigo fazer bem essa classificação. A criança que é difícil, ela vai crescendo ali com alguns estigmas, porque tem horas em que a gente tem que cuidar muito para também não ser reativa a reação dela, enquanto o outro não. E eles observam isso entre si. E também entre eles, né? Como eles lidam com o mesmo problema, com as dificuldades. Então, assim, esse é um cuidado que eu penso que não vale só apenas para os pais, mas também na relação entre pares. E também tem um outro ponto, né? Que é a relação escolar. O que esses professores, esses educadores também olham para essa criança que é mais difícil e faz um pré-julgamento como se ela escolheu ser daquele jeito, né? Eu sempre digo assim, o temperamento, né? Eu não escolhi o temperamento que eu nasci, os traços de temperamento, assim como eu também não escolhi para os meus filhos qual eles vão herdar. Né? Então é uma coisa assim que não tem uma culpabilidade, mas muito pelo contrário, né? A gente poder pensar nas potencialidades de trabalho. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, que o estado da arte hoje é que a gente sabe que nós não somos tábula rasa, né? A gente não é
uma produção completa do ambiente. A gente já vem com traços que nos fazem a ver um pedaço da realidade como ela é, né? Eu acho que, enfim, quando eu comecei a entrar em contato com esse conceito, acho que isso mudou a minha vida completamente. Vou dividir aqui com vocês. Imagina que você está vendo um quadro ali, uma paisagem bem exuberante, né? Acredito que cada um de nós, por questões biológicas, vai olhar para aquele quadro por algum traço que lhe chama atenção. Alguém aqui que tem um viés mais extrovertido, talvez vai olhar nesse quadro, tem ali uma interação social, as pessoas estão brincando, ela vai fazer uma busca, né, visual por aquele rastreio. Uma de nós aqui que é mais conscienciosa, vai talvez olhar para uma parte mais padrão ali da imagem, né? A outra que é mais sensível emocionalmente vai ver, sei lá, as nuvens, aquela cor, enfim. E que tudo ali compõe o quadro da realidade. Tudo aqui faz parte, mas que por questões biológicas, cada um de nós vai fazer uma busca, vai fazer uma interpretação de um estímulo, que às vezes um estímulo neutro, você pode interpretar ele como ameaçador, né? O outro vai ter um estímulo ameaçador e por uma característica individual vai ter uma baixa medição de risco. Então tudo isso vai dar um colorido. E aí, se a gente vai imaginar que este material genético desse cérebro vai estar dentro de um ambiente, quando a gente fala da interação da epigenética, que é assim, a gente tem um material do nosso DNA que está ali guardadinho, mas os genes que a gente vai expressar ou a gente vai silenciar, ele vai depender intimamente do ambiente. E aí o ambiente a gente está falando de ambiente intraútero, exposição a toxinas, alimentação, poluição, relações, né? Aqui a gente fala o tempo inteiro de interações sociais, experiências adversas que podem, para determinadas pessoas, se resolver em resiliência, para outras trauma. Isso vai depender muito desse aparato também biológico, né? E uma criança que ela vai ter alguns traços de temperamento que vão ser mais desafiadores, elas vão estar expostas a situações provavelmente mais desafiadoras e a gente vai ter um efeito duplo, né? Porque muitas vezes a gente também tem, pode ter, mas isso não é regra, né? Um combo, tanto a genética para transtorno mental e às vezes aqueles cuidadores que também são portadores e se não estão tratados com a própria disfunção, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, uma criança que tenha pais, né, ou com desregulação emocional, né, então provavelmente o ambiente vai ser mais desregulado. Se essa criança tem uma vulnerabilidade, então a gente tem um efeito de incubadora, um efeito aditivo, e aí eu acabo tendo um efeito do ambiente precipitando a abertura de um transtorno psiquiátrico que tinha uma vulnerabilidade, né? Então, assim, eu brinco que eu falo que algumas pessoas, elas são, assim, metaforicamente, com uma estrutura psíquica para ser um fio de cobre. Você precisa de muita força para romper. Outras já nascem como um fio de cabelo, que você precisa de uma tenacidade pequena para romper, né? Então, essas vulnerabilidades, a gente sabe que tem genes que são responsáveis por algumas vulnerabilidades. E aí o contexto ambiental, ele pode ajudar a proteger ou a eliciar a abertura de um quadro psiquiátrico, por exemplo. Eu sempre dou o exemplo do copo e da xícara. Então, uma xícara, rapidamente ela transborda. E às vezes o copo, se ele é fundo, ele vai demorar muito. Então, tem algumas pessoas que ela está dentro de um contexto que o mínimo que esse contexto é estressor, né, que vai chover um pouquinho, vai gotejar, ele vai transbordar. Então, vai se desregular. E em outros indivíduos que eles são um copo mais fundo, né? Então, o ambiente, às vezes, ele vai demorar mais para encher aquele copo e ela também vai demorar mais para se desregular, né? Então, é muito importante, e eu sempre falo, o conhecimento liberta. Então, quando a gente faz uma devolutiva, eu falo para os pais, eu tô te entregando talvez uma coisa que você não tinha pensado sobre isso, né? Perfeito. Mas isso te dá a possibilidade, te credencia para você se olhar e dizer assim, peraí, eu tô com uma criança mais difícil, então eu tenho que tomar muito mais cuidado. Uhum. Então, uma coisa que a gente faz muito hoje em dia, é uma prática que quase que de 98% das avaliações é encaminhar essa família para um atendimento de treino de pais, porque eles precisam saber como eles vão lidar com essas crianças, né, com seus filhos. E ainda como você falou, você tem 2 diferentes, a Rê tem 2 diferentes, a Ana Paula também. E aí, como é que essa mãe vai se dividir? E a gente escuta, a mãe chega para mim e fala assim, eu estou esgotada. Né? Esse me dá muito mais trabalho. E às vezes eu negligencio o que não me dá trabalho. Né? E agora vamos lá. Quais são esses traços, então? Quais são esses traços? Vamos lá. Quem começa? Quem começa? Eu começo? Eu acho que a
a Renata, ela me deu 2 de proposital, né? Ela me deu abertura e me deu conscienciosidade. O primeiro traço, né, que é a abertura, então ele vai descrever aquelas características de pessoas que são mais criativas, que se interessam por artes, que são flexíveis, que são mais aberta para provar novos ambientes, novos sabores. Então, por exemplo, numa criança a troca escola talvez não é tão desafiadora, né? Ela gosta de brinquedos, de experimentar diversas possibilidades. Ela é uma criança muito aberta para novas experiências, né? A conscienciosidade, que eu acho que tem muito da minha característica, já são critérios de gostar mais de regras, de padrões, altamente se responsabilizar por aquilo que se propõe a fazer, né? Que cumpre horário, mais protocolar, vamos assim dizer, mais padronizada, né? Então, essas 2 características. E lembrando que mesmo essas 2 características, elas vão variar. Tá? O exemplo até que eu coloquei dentro da minha casa, né, é a introversão e a extroversão. Então, eu vi numa aula uma coisa muito bacana, assim, né, que a necessidade, né, desse indivíduo para se relacionar, né, e eu gostei bastante, que em casa é um exemplo típico, assim, uma vai a uma festa, faz o protocolo, é quase aquele meme, né, que a pessoa se relaciona e vai no banheiro e fala, ai, respira, falta só mais um pouquinho, né? Então, aquilo demanda mais, né? Ela às vezes causa também, né, uma ansiedade, dependendo desse nível que a gente falou, de 0 a 100, quanto está. E ela chega em casa e muitas vezes ela vai se recompor sozinha, né? Ela vai lá pro cantinho e ela tem aquela necessidade mais baixa, ela até socializa, mas muitas vezes ela vai se alimentar sozinha. Ela recarrega energia sozinha, Sim. enquanto o outro recarrega no grupo, né? E o outro é exatamente o contrário, tem até um sofrimento em relação a não estar com esse grupo, que ela recarrega ali no social. E até fazendo aqui uma revelação, em casa foi muito claro isso. Porque a felicidade de uma filha, ela escolhia o pijama que ela ia ficar em casa. Feliz, o cantinho, que horas, né, aquela rotina. E foi na verdade, causou um dano, assim, não um dano, né, mas um sofrimento, um retorno. Né? Por que ela tinha que voltar? E a outra, literalmente, adoeceu. Ela deprimiu, mesmo tentando manter o contato, estava em vídeo chamado o tempo inteiro, fazendo as atividades, o balé adaptou, né, por vídeo, mas ela adoeceu de não ter o contato. Então, acho que um exemplo até dentro do que aconteceu na pandemia, o adoecimento também tem a ver com os traços de cada um e necessidades de cada um. Então, por que algumas pessoas adoeceram mais do que outras? Porque dentro da junção de todas essas informações, então a relação de vulnerabilidade genética a um estresse, então aquela pessoa tem aquela característica, o quanto ela precisou, né, para se adaptar, uns com mais, outros menos sofrimentos. Então, gente, não dá para comparar, porque justamente essa forma, a forma ela é diferente, vai precisar mais de massa em um, menos de massa no outro, para a gente conseguir realmente ajustar. E aí a gente vai falar de um outro traço. Antes, para tudo, produção. Agora vai ser o depoimento de pessoas que tiveram um diagnóstico tardio de introversão, né, Cláudia? Eu estava aqui pensando assim, se a gente voltar lá no início, porque um traço de conscienciosidade, um pouquinho de introversão, temperou, deu a Cláudia. Eu acho que é importante, eu vou fazer aí como associação não anônima de introvertida, diretora oficial, e essa aqui é a vice-presidente. Eu vou fazer uma colocação importante, porque assim, quando a gente pensa de extroversão e introversão, é muito como a Renata estava falando, sobre o drive da busca da troca, o quanto tua bateria social enche. Isso não significa timidez e isso não significa déficit de habilidades sociais. Eu e Cláudia somos pessoas que já conversamos entre nós que somos introvertidas, acho que não parece, porque a gente desenvolveu ao longo da vida habilidades sociais,
tá? E porque isso também fez muito sentido para uma coisa que é valiosa para nossa vida, que é trabalhar com comportamento. Então a gente aprendeu isso ao longo da nossa vida. E, inclusive, a gente faz essas habilidades sociais de uma forma muito pragmática, com uma função relacionada a ser detetive do comportamento e descobrir. E, por exemplo, isso não quer dizer que a gente tenha desejo de estar fazendo trocas sociais o tempo inteiro fora desse contexto. Significa que muitas vezes a gente se regula com a complexidade do mundo interno, né? De poder olhar para dentro. E aí a gente vive uma questão cultural de uma apologia muito grande à extroversão, que é claro que somos seres gregários, sociais, e quando a pessoa ela é extrovertida, ela vai ter facilidades, né? E eu vejo no consultório muitas pessoas que quando a gente nomeia adequadamente, mas que tudo bem, você não precisa, você pode desenvolver habilidade social, fazer trocas melhores, mas não, assim, não precisa estar no meio do carnaval fora de época, porque isso não é sobre a tua constituição, isso também vem no que a gente está falando, que não tem o temperamento que é ruim ou que é bom, gente, o quanto que a gente quer moldar para a gente ficar mais adaptado. Então, pegando o que a Cláudia estava falando, por exemplo, do traço de conscienciosidade, que ele é um traço que, inclusive, é muito favorável quando ele tem um desvio, vamos dizer, para cima aqui, porque a pessoa que ela é disciplinada, ela vai prometer entregar, ela vai conseguir autorregular melhor o comportamento dela, passar por coisas que são mais aversivas para entregar aquilo. A depender do contexto, isso pode ser muito ruim, porque o outro espectro também, de ser um pouco mais impulsivo, um pouco mais desorganizado, se isso não for uma coisa muito, no espectro muito forte, mas um pouquinho um traço, isso pode, inclusive, ser funcional em muitas áreas. E a gente vai poder se experimentar com mais abertura, poder não necessariamente fazer as coisas assim tão rígidas. Isso vai abrir espaço para criatividade, para uma série de coisas que, a depender do contexto, por exemplo, ser extremamente rígido pode ser péssimo a depender do contexto. Exatamente. E crianças que não aceitam errar. Então, ela vai fazer uma prova, se ela erra, ela sofre porque ela errou. Então, o pai, quando ele entende esses traços, ele vai dizer que tudo bem errar. Não tem problema nenhum, só que socialmente, né, é muito reforçado. Sim. É a criança boa, a criança que não dá trabalho. Mas aí pega um pai que também tem isso alto, né? Sim, e aí, né? Um funcionário com alta consciência. Sim, exato. E aí o problema é que muitas vezes esses traços eles podem ser muito funcionais para o ambiente, mas gerar um sofrimento para o funcionamento dessa pessoa ao longo da vida, né? Sim. E esse normalizar, eu acho que isso é muito importante, né? Me lembra um dia, Claudinha, a gente estava jantando, né? E você conversando lá com meu marido, e tipo, validou para ele que tá tudo bem ele ser introvertido. Ele falou assim, eu adorei a Claudinha, porque ela me validou, agora você para de me incomodar, me deixa no meu canto, mas né? Sabe que eu faço isso muito com os pais de dos adolescentes que são teias, porque às vezes o pai é angustiante pra ele, fala, mas eu não tenho amigo. Eu falei, mas às vezes ele não quer ter, e tá tudo bem. Ele precisa ter uma socialização, uma autonomia de vida para pedir um refrigerante, tirar uma dúvida, conversar com o professor, que é uma coisa funcional. Mas às vezes ele não tem essa necessidade, essa demanda por interações. Ao contrário, né? Porque o fato de, às vezes, exigir aquilo pode causar um dano. Pode. Sim. Ele sentir errado ou não se sentir diferente, né? O meu irmão pela comparação, meu irmão é assim, eu deveria. Uhum. Tem uma expectativa também no consultório, né? Eu me lembro, um paciente falou assim, eu queria, né, que ele é mais introvertido, ele falou assim, eu queria tanto ser igual o fulano. Como que é o fulano? O fulano, ele chega, ele fala com os braços. E aí eu coloquei, onde fica, né, a percepção de que isso também só tem vantagens, porque a relação também das características entra naquele 0 a 100 de qualquer forma e a gente precisa regular isso de qualquer forma também. Um alto traço de extroversão também pode predispor a vários comportamentos disfuncionais. É a gente pensar assim, o problema não tá no tempero, tá na quantidade desse tempero, né? Vamos pensar, se eu tô comendo uma comida que tem muito sal, não desce, se tá sem sal também às vezes não desce, né? Então assim, tem que ter o equilíbrio aí, né? E a gente pensar nisso, a relação de ser um problema tem a ver sempre com o sofrimento, adaptação e não ter que ser de tal jeito. Exato. Os dois, então, bem importantes, inclusive um deles é o maior traço, quando existe ele alto, é um dos principais fatores de risco para transtornos psiquiátricos, que é o neuroticismo. Tá? O que é o neuroticismo? Existem pessoas que são mais sensíveis emocionalmente. Tá? Então elas têm uma desregulação das emoções, elas têm
um gerenciamento de estresse mais deficitário, elas são pessoas que vão ter uma tendência a interpretar os estímulos neutros. O que é isso? É às vezes uma coisa que a maioria aqui não está ficando assustada, não está desregulando, mas essa pessoa tende a captar, interpretar esse estímulo e reagir emocionalmente com mais emoções. Eu não gosto de dizer emoções negativas, porque parece que tem emoção boa ou ruim, não, mas emoções que geram mais sofrimento, desconforto, tá? Porque, por exemplo, ficar ansioso, triste, com raiva, pode ser muito positivo, depender do contexto, tá? Se ele tá funcionando. Tem a função, né? Tem a função. Se eu tô na frente de um leão, ficar feliz, relaxado e contente vai levar à minha morte. Então, é legal eu ficar ansiosa para eu poder me defender. Mas as pessoas com alto traço de neuroticismo, elas vão ter uma hiperreatividade dessas emoções. Então, a raiva, a tristeza, o medo, né, o desconforto vai ser mais intenso, a resposta fisiológica vai ser mais intensa, essa subida da emoção vai ser mais alta, o tempo que vai ficar desregulado dura mais e demora mais tempo para voltar para uma linha de base. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela está entrando num looping de situações que vão gerando esse estresse que para uma outra pessoa o mesmo gatilho talvez não gere, né? E isso vulnerabiliza quando o gerenciamento de estresse é mais deficitário, vulnerabiliza experiências, leituras sobre as situações de uma forma mais traumática. Né, vou ter às vezes uma dificuldade para lidar com aquele estressor e ter uma resiliência com relação a isso, e vai gerar uma resposta mais intensa para o ambiente que pode ser muito invalidante. Ai, mas como você é dramático, ai, como você chora por pouca coisa, qualquer coisa você está reclamando, e ter reações inclusive muito mais punitivas do contexto por essas expressões emocionais. Tem um lado positivo também, se bem gerenciado, que são as pessoas que vão sentir com maior potência, com mais valência. Então, por exemplo, uma pessoa que se conecta com arte, com tantas expressões, assim, ela poder sentir numa maior magnitude. Então, se isso uma boa gestão, isso também pode ter experiências positivas. E a amabilidade é um traço pró-social, porque nós somos seres, novamente, né, somos seres sociais, e a gente conseguir viver em grupo e olhar as necessidades não só individuais, mas olhar as necessidades do outro, é muito importante não só para nós, mas para a sobrevivência da nossa espécie. E existem pessoas que nascem com esse traço de empatia, de conexão, de sentir com o outro numa valência maior, tá? E existem pessoas que têm uma tendência a ser mais egocentradas, olhar mais para elas mesmas, e isso, os dois lados, eles vão ter vantagens e desvantagens. É óbvio que os dois extremos também nos vulnerabilizam. Quando eu estou o tempo inteiro olhando para a necessidade do outro e eu não entro na conta de alguém que é legítimo também ter as suas necessidades vistas, eu vou sofrer, né? E isso, a gente vai ter uma maior vulnerabilidade, por exemplo, para depressão, ansiedade, toque, quando isso é muito alto. Quando eu sou uma pessoa muito egocentrada, que olho demais para as necessidades, eu não olho para os outros, tem o risco de ter comportamentos mais antissociais, narcisistas, enfim. E aí a questão não é que, por exemplo, uma pessoa com alto traço de amabilidade, ela será o outro espectro e será egocentrada. Não, é para a gente poder deixar isso funcional, por exemplo, para ela dar conta de olhar para ela também. Tem uma visão mais egocentrada, poder também olhar para o outro, porque inclusive se ela ficar só olhando para ela mesma, ela vai ficar provavelmente sozinha, porque isso é um fator que gera um desconforto nas relações sociais, porque a gente precisa do outro, né? Então, acho que é importante a gente pensar que esses traços, eles podem ser, a depender inclusive das áreas de vida que a gente vai atuar, profissão, isso pode ser valorizado, isso pode ser um problema, né? Quando a gente fala aqui de traço de amabilidade, por exemplo, todas nós aqui somos profissionais de saúde, se você que estiver assistindo também for profissional de saúde, existe uma alta probabilidade também de ser um traço seu importante, é o que faz, inclusive, a gente deixar de olhar para coisas nossas para cuidar das outras pessoas, né? Só que quando a gente entende que cuidar do outro, bem cuidado, perpassa por também a gente ser modelo de cuidado e a gente também entrar nessa conta, a gente precisa trabalhar essa amabilidade para que fique mais equilibrada, né? Até para não gerar o sofrimento aí, né? E muitas vezes isso também cabe aos pais cuidadores, porque, por exemplo, se você for pai e mãe e estiver assistindo esse vídeo agora, provavelmente você deve ter um alto traço de amabilidade, porque se não tivesse, estaria pensando só no seu umbigo, não estaria olhando o que fazer para ajudar teu filho. E que aí, muitas vezes, para você poder ajudar teu filho, vai perpassar por você poder cuidar de você, para poder cuidar melhor do teu filho, né? Então, conhecer os traços do teu filho, isso vai ajudar, inclusive, a flexibilizar, porque
O trabalho na maternidade, paternidade, na parentalidade, eu sempre costumo fazer uso de uma metáfora como pilotar um avião, né? Ou um carro mesmo. Se eu só pisar no freio ou só no acelerador, eu vou ter problema. E aí o difícil é isso, porque se fosse só pisar no freio, né? Se fosse só dar afeto, mas, né, e tem momentos que aquela criança precisa de limite, tem momentos que aquela criança vai precisar de autonomia, tem momentos que aquela criança vai precisar ser validada. Então, a questão é essa, saber em que momento eu piso no freio, em que momento eu piso no acelerador, em que momento eu viro para a direita, para a esquerda. Esse é o grande desafio, é a flexibilidade. E a Ana entrou um pouquinho aqui nas necessidades básicas emocionais. Então, a gente tem algumas necessidades que vão perdurar durante a vida, mas tem um formato de como a gente vai aprender, por exemplo, a ser amado, como a gente vai se vincular às pessoas. Então, algumas necessidades são muito importantes, né? A relação de segurança, vínculo seguro. Uma coisa muito importante é a relação de autonomia. Então, como os pais vão trabalhar no sentido dessa autonomia para a pessoa se sentir pertencente àquilo que ela está fazendo, então, a validação. Então, olha o quanto se cruza, né? A relação dos limites, né? A questão relacionada à validação. Então, tem filho que fica, mãe, você tá bem, mãe, né? Então, assim, não é apenas uma chatice, mas como vai ser reforçado tudo isso. A criança poder ser espontânea dentro, é uma outra necessidade, ela poder se expressar de uma forma genuína. Meninas, para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem uma dica aí para essas famílias, né, esses cuidadores que estão nos acompanhando aqui, como, né, ter aí uma relação respeitosa em relação aos traços de temperamento dos seus filhos. Eu diria, olhem os seus filhos, né? Olhem os seus filhos, às vezes até de uma maneira que vocês não foram, né, não puderam ser olhados, porque o conceito, as informações que os nossos pais não tinham. E realmente tinha aquela frase, criei todos iguais. Essa frase, literalmente, é a frase que não funciona. Não funciona mais, é isso. Na dúvida, procure ajuda, né? Nós temos aí uma gama já de profissionais qualificados que vão poder ajudar. E como eu falei, o conhecimento liberta e nós estamos aí para isso. E a minha dica para os pais é, em especial, assim, quando a gente entende o nosso funcionamento e entende o funcionamento dos nossos filhos, isso nos abre para uma pergunta muito importante, esse comportamento que eu estou tomando agora, ele vem para ajudar o meu filho ou ele está alimentando um sintoma meu? Né? Porque muitas vezes a gente fizeram com a gente, né, muita coisa, fizeram o melhor possível, mas que a gente fica com marcas e a gente reproduz. E aí o processo de autoconsciência, de autoconhecimento faz com que a gente faça escolhas intencionais, é um processo voluntário, não é automático, mas a gente perguntar, isso que eu vou fazer agora, isso vai ajudar o meu filho a construir a habilidade para ele viver de uma maneira plena ou isso é sintoma meu que eu estou alimentando? Isso, e mudar do automático para o controlado demanda ajuda. Né? Sim, não é algo que a gente vai conseguir fazer sozinho, né? Exato. Por isso que essa questão de busque ajuda, busque orientação, busque informação é valioso e esse é o nosso propósito aqui, poder trazer informação científica para vocês, é um canal, né, de comunicação mesmo científica, para que você possa se empoderar um pouco mais a respeito desses conceitos e ter aí uma relação familiar mais harmoniosa. Então eu quero agradecer a participação de vocês, se você gostou desse tema, fique de olho, porque nós teremos outra rodada aqui com essas maravilhosas profissionais para continuar falando desse tema que é super interessante, que são a respeito das relações familiares. Até mais!